Olá, estamos apresentando um trabalho em grupo proposto pela professora Carla Cardoso, de Teoria Geral do Direito, da Universidade Veiga de Almeida, da Barra da Tijuca. O tema geral é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o tema que ela propôs para o nosso grupo foi as garantias constitucionais aos direitos fundamentais de moradia, água e saneamento. Nosso grupo é formado por Yuri Lourenço, Bernardo Knupp, Marcela Martins e Victor Marques. Mas antes de falarmos sobre saneamento, água e moradia, é importante falarmos o que são as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles foram criados durante a cúpula das Nações Unidas numa agenda mundial sobre desenvolvimento sustentável, em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. E também tem os indicadores, que são a dimensão técnica das políticas públicas para poder alcançar as ODS. E é a partir dos indicadores que vai ser possível avaliar a evolução dos fenômenos ambientais, sociais e econômicos sobre os quais as políticas estão intervindo. A fim de resumir as ODS, nós temos a primeira ODS, que é a erradicação da pobreza, onde acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. A segunda ODS é a fome zero e agricultura sustentável, onde tem como objetivo acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. A terceira ODS é a saúde e o bem-estar, onde assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. A quarta ODS é a educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A quinta ODS é a igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A sexta ODS é a água potável e o saneamento, que é assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. A sétima ODS é a energia limpa e acessível, que é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. A oitava ODS é o trabalho decente e o crescimento econômico, onde promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. A nona ODS é a indústria, a inovação e a infraestrutura, como tem objetivo construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. A décima ODS é a redução da desigualdade, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A 11ª ODS é a cidade e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A 12ª ODS é o consumo e produção responsáveis, assegurar os padrões de produção e de consumo sustentável. A 13ª ODS é a ação contra a mudança global do clima, que são tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos. A 14ª ODS é a vida na água, é a conservação e uso dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. A 15ª ODS é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, sobre a vida terrestre. Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação e deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. A 16ª ODS é a paz, justiça e instituições eficazes, promovendo sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E a última ODS, a 17ª, são as parcerias e meios de implementação, que são fortalecendo os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. E dentre todas essas ODS, que estão em prática desde 2015, que devem terminar pela Agenda Mundial em 2030, o relatório dos indicadores para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, tem um total de 247 indicadores. Dentre eles, desde 2015, 78 já foram produzidos, 99 estão em análise ou em construção, 56 deles estão sem dados e 6 deles estão sem metodologia global. E os últimos 8 indicadores não se aplicam ao Brasil. Meu nome é Bernardo Knupp e eu vou falar sobre a água. O direito à vida é uma garantia inviolável prevista na Constituição Federal de 1988. Atrelado a isso está o direito à água,
pois sem ela não há como garantir a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana. Algumas ações já foram realizadas com a finalidade de proteger esse bem. Em nível internacional, destaca-se a Conferência das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1932, que declarou o dever de preservar a água em benefício de gerações presentes e futuras, e a imputabilidade de sanções penais e administrativas para quem lesar o meio ambiente. Em nível nacional, destaca-se a elaboração do Código das Águas, a Constituição Federal de 1988 e a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, tendo como conteúdo uma regularização para a utilização de tais recursos, onde seu objetivo maior é garantir que todos tenham uma utilização sustentável da água, assegurando também os direitos e deveres sobre a sua utilização. É inegável que sem a água não há vida na Terra, dada a essencialidade desse elemento. No entanto, por muito tempo se questionou a fundamentalidade do direito à água potável, já que, admiravelmente, nenhum documento oficial o reconhecia como tal expressamente. Recentemente, a sua íntima ligação com o direito à vida e com a dignidade da pessoa humana acabou o levando a tal status. Nesse sentido, por meio de um estudo bibliográfico, o presente trabalho irá desenvolver o aspecto de direito fundamental que o direito à água vem tomando ao longo de sua evolução histórica, de forma que possa restar clara a conexão do direito à água potável e à dignidade da pessoa humana, uma vez que é inegável sua importância no contexto econômico, social e vital do mundo atual. A questão do meio ambiente engloba diversos assuntos, já que se destina a estudar as matérias-primas que a natureza nos oferece. No meio de tantas matérias, uma se destaca como a mais preciosa de todas, motivo pela qual vem sendo constantemente base de diversos debates: a água. Isso porque sem a água não há como existir os demais direitos consagrados, já que não é possível vida sem esse elemento natural essencial ao ser humano e aos demais seres vivos. Após séculos de exploração ambiental, o mundo começou a se atentar para o fato de que os recursos hídricos mundiais são finitos e se alertar que a falta de uma postura mais protetora poderia levar o planeta a um verdadeiro colapso. A primeira problemática que se apresenta é que grande parte da água mundial não é potável, pois a maioria do percentual é composta pelas águas salgadas dos oceanos, inviáveis para o consumo humano, o que vem a limitar a quantidade de água potável mundial. Não bastasse a sua limitação e a constatação de seu percentual reduzido, o uso indiscriminado da água vem sendo praticado há tempos, sem qualquer preocupação com a sua poluição, o que torna a sua reutilização inviável. Esse fato ocorre em face do aumento da industrialização, o crescimento acelerado da população que despeja seus detritos nos rios sem qualquer tratamento prévio, o uso constante de agrotóxicos que contaminam as águas, a destruição e o desmatamento, que não protege o leito dos rios e acabam por asseurá-los, etc. Partindo dos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988 de vida, dignidade e saúde, o presente artigo irá mostrar que, sendo a água necessária para garantir esses direitos, o Estado tem o dever de assegurar seu acesso a todos os habitantes do país. O presente trabalho busca examinar os artigos previstos na Constituição Federal, os quais se referem à vida, dignidade, saúde e ações da ONU, para garantir o acesso à água e saneamento básico. Observando as funções da União, dos Estados e municípios e responsabilidades da população em relação à água e sua escassez, descrito no Código das Águas. Por fim, retomando algumas ações da ONU, o artigo tratará dos desdobramentos das garantias constitucionais do direito à água e a Lei dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998, bem como as responsabilidades e penalidades decorrentes da má utilização da água. Olá pessoal, meu nome é Marcela Martins e eu vou falar sobre as garantias constitucionais relacionadas ao saneamento básico. A priori, deve-se pensar o que é o saneamento básico, quais são os seus mecanismos e processos que devem ser realizados e, principalmente, sua importância no contexto social. Pode-se inferir
que o saneamento básico é o conjunto de serviços de abastecimento público de água potável, coleta, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. Esses serviços devem ser realizados para garantir uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Por isso, foi instituído pela Lei nº 11.445 de 2007 da Constituição Federal de 1988 que o Estado deve promover esse conjunto de serviços para a sociedade. Entretanto, sabemos que boa parte da população não consegue desfrutar desses seus direitos referentes a essa questão. Tendo isso em vista, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento constatou que 48% da população não possui coleta de esgoto e que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, demonstrando que, mesmo sendo essenciais para o desenvolvimento humano e também para o meio ambiente, não são tratados como prioridade e, por isso, não recebem os investimentos necessários para a integralização desses serviços. É necessário ter em mente que, se houvesse mais investimento em saneamento básico, haveria menos despesa com a saúde pública, pois, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, para cada R$1 gasto com saneamento, há uma economia de R$4 em saúde pública. Ou seja, se torna claro que muitas doenças se proliferam mais rápido devido à carência desses serviços e, por consequência, sobrecarrega o setor da saúde, pois há uma maior ocorrência de doenças de veiculação hídrica, doenças bacterianas, virais, como também as transmitidas por protozoários e por vetores. Dentre essas doenças, podemos citar alguns exemplos. Leptospirose, que é transmitida através da urina de ratos, de grande preocupação quando ocorre em enchentes. A doença de Chagas, que tem como transmissor um tipo de percevejo conhecido como barbeiro. E também as epidemias causadas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Segundo o IBGE, em 2017, cerca de 289 mil pessoas foram internadas por diarreia e doenças causadas pela falta de saneamento básico. Diante dessa pesquisa, se torna claro que o saneamento é uma questão de saúde pública, a qual deveria receber muito mais atenção do que recebe. Então, devemos parar para fazer uma análise, e uma das principais perguntas que devem ser feitas é: qual a parcela da sociedade que mais sofre com essa questão? E a resposta é que a parcela que mais sofre também é a mais vulnerável economicamente, pois é a grande parte da população que mora nas favelas, onde não houve um projeto de urbanização e por isso a questão do saneamento é algo muito mais difícil a ser solucionado. Nesses lugares, as excretas que saem das casas não são encaminhadas para redes de esgoto da cidade. O destino dessas excretas são rios, mares e muitas das vezes ficam a céu aberto, onde causam severos danos ao meio ambiente e às pessoas de uma forma geral. Segundo uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, no Brasil é como se cerca de 5.650 piscinas olímpicas de esgoto fossem despejadas na natureza diariamente. Ou seja, a questão do saneamento básico é um problema estrutural correlacionado a outros fatores, como, por exemplo, a moradia. Além das questões aqui já levantadas, devemos tratar também da falta de abastecimento de água, que é uma situação muito preocupante, pois a água é um recurso básico e essencial a qual todo cidadão tem o direito. Contudo, será visto aqui que moradores da comunidade do Terreirão, no bairro do Recreio, Rio de Janeiro, além de sofrerem com a ausência da coleta de esgoto, sofrem também com a crise no abastecimento de água e ainda enfrentam alguns grandes obstáculos ao tentar sobreviver a essa crise. Ademais, um dos grandes problemas também é a destinação do lixo, pois sabe-se que agentes químicos, resíduos industriais e lixos, ao entrarem em contato com o solo, o contaminam, aumentando os riscos de deslizamentos em encostas, enchentes e assim aumentando os riscos de vida para as pessoas que residem perto desses locais. Então, visando todos esses efeitos negativos, foi pensada numa alternativa para fazer essa coleta de lixo nas comunidades.
foram colocadas caçambas em ruas próximas da comunidade, locais em que o caminhão pode passar e recolher o lixo. E isso resolve, em parte, o problema, uma vez que o lixo não tem contato direto com o solo. Agora, o vídeo que será exposto foi publicado pelo Leonardo Gomes no YouTube e mostra um diálogo entre moradores próximo ao Rio Morto, entre Vargem Grande e o Recreio, que ficam assustados por terem peixes nesse rio tão poluído. Cara, me chamou a atenção. eu achei que não tivesse mais peixe nesse rio, porque, pô, é esgoto, o pessoal não tem consciência, entendeu? Mas depois que botaram aquela estação de tratamento, melhorou bastante. Melhorou bastante. Pô, mas mesmo assim ainda tem porco que abre a janela do barraco e joga pela janela. Pô. E também falam sobre a problemática do lixo, expondo que muitas pessoas, mesmo tendo um lugar adequado para o despejo do lixo, não cumprem com essa obrigação. Ou seja, após ver o vídeo e escutar o diálogo, é notório que alguns cidadãos não cumprem com seus deveres e nem pensam no meio ambiente. Portanto, pretende-se inferir com isso que é necessário sim que o Estado cumpra as suas obrigações para com os cidadãos, mas também é de suma importância que os cidadãos cumpram as suas obrigações para com o meio ambiente e com o Estado, a fim de que toda a coletividade possa ter uma melhor qualidade de vida e zelar sempre pelo meio ambiente. Cabe ressaltar que os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, possuem metas a serem cumpridas até 2030, sendo essas metas monitoradas por indicadores. Em específico, o ODS 6 tem seu foco voltado para a universalização do fornecimento de água potável, que são as metas 6.1 e 6.3, as quais são indissociáveis da temática da meta 6.2, que é a universalização do acesso ao esgotamento sanitário, que, como já vimos, sua falta pode levar à contaminação do solo, de rios, mares e também facilitar a contaminação de doenças de alta periculosidade aos seres humanos, através do contato direto ou através da ingestão de água não tratada. Dessa forma, há muito a ser feito por instituições governamentais e também pelos cidadãos, que devem se conscientizar, zelar mais pelo meio ambiente e reconhecer que todos nós temos direitos e deveres. Olá, me chamo Victor Paulino e vou falar para vocês um pouco sobre a questão da moradia. A moradia está mais especificamente no objetivo 11 das ODS, que vai tratar sobre cidades e comunidades sustentáveis, tornar essas cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Dentro do objetivo 11, nós temos 10 tópicos. Vou trazer 2 tópicos que vai tratar especificamente da questão da moradia. O primeiro tópico é o 11.1. Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. O segundo tópico é o 11.3. Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos, participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. A Constituição de 88 tem expressamente no seu artigo 6º o direito à moradia. No entanto, as leis que garantam a regularização fundiária e o direito à moradia, com o passar dos anos, podemos perceber que o ordenamento territorial ainda é tímido. O Estado se utiliza do princípio da reserva do possível para justificar o não acesso a esse direito a diversos brasileiros. Continuando ainda no âmbito da Constituição Federal de 1998, mais especificamente no seu artigo 182, que vai falar sobre a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o planejamento e desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. No seu inciso 1º, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes é o instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana. O que seria mais especificamente esse plano diretor? Ele traria os princípios sobre quais as políticas urbanas
se apoiaria as diretrizes gerais, que devem seguir o planejamento da cidade, além de apresentar os instrumentos implementadores da função social da cidade e da propriedade urbana. Posteriormente, ele é regulamentado pela Lei Federal número 10.257/01, ou conhecido também como o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade foi elaborado levando em conta a mudança do campo para as áreas urbanas de mais ou menos 80 milhões de pessoas, entre as décadas de 40 e 80. O movimento social encontrou no Estatuto vários dos mecanismos para enfrentamento dos problemas urbanos. Para melhor entendermos essa crescente populacional, trago aqui alguns dados do IBGE. O Brasil passou de 72 milhões de pessoas em 1960 para 195 milhões de pessoas em 2010. Ou seja, tivemos um acréscimo de 120 milhões de pessoas em apenas 40 anos. E estima-se que em 2020 o Brasil tenha 209 milhões de pessoas, sendo que 84 pessoas vivem em zonas ou áreas consideradas urbanas e apenas 15% vivem em zonas ou áreas consideradas rurais, o que seria 29 milhões e para a situação urbana seria 160 milhões. Todos esses dados são específicos do ano 2010. Então, através desses dados, a gente consegue entender um pouco desse problema que parece que é algo enraizado dentro da sociedade brasileira. E trazendo novamente para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, que é uma cidade extremamente cara, o seu solo é um solo extremamente caro, que acaba sendo inacessível para milhares de pessoas que aqui vivem nessa cidade, forçando com que essas pessoas se desloquem para as zonas mais afastadas, as cidades metropolitanas que contornam aqui a cidade do Rio de Janeiro, ou tenham mesmo que ir morar em comunidades, porque lá a terra ainda chega a ser um pouco mais acessível para milhares de pessoas, porque o solo urbano em geral no Rio de Janeiro é extremamente caro e só está à mercê de um pequeno ou um determinado grupo dentro da nossa sociedade, mas não está à mercê a toda a sociedade. O Estatuto da Terra pode ser considerado o principal marco legal para o desenvolvimento das cidades, junto à Constituição de 1988, de origem de seus princípios e diretrizes fundamentais. Ele estabelece as normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Entendendo o problema que compõe o déficit não apenas dos brasileiros que não possuem um abrigo, mas em condições subnormais de moradia, incluindo habitações precárias, improvisadas ou rústicas, ou adensamento excessivo, que seria a coabitação em cômodos ou famílias conviventes. Acontece que desde 2013 o Brasil verificou um aumento no tamanho do déficit populacional. Em 2012 a gente tinha mais ou menos 6,7 milhões de déficit habitacional em 2012. Em 2013, esse número passou para 7,3 milhões. Em 2014, esse número passou para 7,5 milhões. Em 2015, esse número passou para 7,7 milhões. Tivemos uma queda em 2016 para 7,5 milhões e em 2017 tivemos um aumento de 7,7 milhões. Visto que a criação da ODS foi em 2015 e de 2015 para 2017 tivemos um aumento desse déficit populacional, percebemos que ainda falta efetivamente políticas públicas
mais efetivas no combate desse problema, porque a meta é até 2030. No entanto, o Brasil ele vem aumentando desde quando foi criado as 17 metas da ODS. O Brasil, nesse campo habitacional, ele, em vez de diminuir o seu problema, nos 2 anos posteriores à criação, a gente teve um aumento bastante considerável desse problema. E trazendo aqui algumas diferenças regionais também, porque a solução ela não pode ser igual para todas as localidades do Brasil, porque a gente verifica que muitas vezes cada região vai ter um problema específico. Na região norte, por exemplo, a gente tem o grande fator a coabitação familiar. Na região nordeste, a gente vai ver a habitação precária junto com ônus excessivo com aluguel. A região sudeste vai ter o ônus excessivo com aluguel. A região sul e centro-oeste também vai ser ônus excessivo com aluguel. Apesar de todas essas notícias ruins, em meio a tudo isso, a gente vê que algumas pessoas estão se organizando para levar uma moradia minimamente habitável, que respeite as diretrizes dos direitos humanos para as pessoas, como a gente vê na região norte e sul, que pesquisadores, né, muitos ligados às universidades, estão encontrando outras matérias para contribuir, né, com o combate a esse déficit populacional. A gente vê esses pesquisadores construindo casas através de bambu, de fibras vegetais, gesso e até garrafas PET descartáveis, que servem para soluções para problemas de moradia diversos e se propõem a ofertar soluções de iniciativas coletivas de construção social. Na prática, esses recursos diminuem os custos em no máximo 40% se a mão de obra envolvida for dos próprios beneficiários no maior estilo faça você mesmo ou em dimensões comunitárias. Então, se o Brasil quiser atingir a meta em relação à moradia, terá que correr muito quanto tempo, como foi visto. O Brasil, em 2017, tinha quase 8 milhões de unidades com algum tipo de déficit habitacional. Então, temos pouco tempo para um grande problema a ser resolvido. E esse foi o nosso trabalho em formato de podcast, com a participação dos alunos Victor Marques, Marcela Martins, Bernardo Knupp e Yuri Lourenço, sobre as garantias constitucionais aos direitos fundamentais de moradia, água e saneamento, para a matéria de Teoria Geral do Direito da professora Carla Cardoso.